Olá mais uma vez, pessoal. Aqui quem fala é Leandro Aguiar, sou professor de linguagens daqui do Enem 360. Sejam muito bem-vindos. Antes de prosseguir, peço encarecidamente que você se inscreva no canal e ative as notificações para, dessa forma, não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Ok? Dito isso, vamos à questão de hoje, vamos ao conteúdo que gostaria de falar. Hoje, o conteúdo diz respeito a estratégias argumentativas. Vem se notando que no Enem esse tipo de questão sobre esse assunto vem aumentando, né? A recorrência vem aumentando cada vez mais. Nos últimos 5 anos, né, de 2015 para cá, nós tivemos 13 menções, o que nos dá um total de aproximadamente 6%. Essa questão é a questão 117 da prova azul do ano de 2016. E a questão diz o seguinte: nessa crônica, a repetição do trecho "você pode não acreditar, mas houve um tempo em que" configura-se como uma estratégia argumentativa que visa... Bom, vamos ler um trechinho do texto. Né? Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os leitores deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das casas, seja ao pé da porta, seja na janela. A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém pudesse roubar aquilo. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma coisa normal. Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas da cidade, caminhando displicentemente, sentindo o cheiro de jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as sombras. E aí o texto prossegue. Né? Então, essa repetição de "você pode não acreditar, mas houve um tempo em que", qual é a estratégia argumentativa que ela configura, o que ela visa? Né? É isso que a questão está querendo saber. Então, vamos primeiro entender como funcionam as estratégias argumentativas. Primeiro, a matriz de referência do Enem, lá na competência 7, lá na área 7, diz o seguinte: é necessário confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. E lá na habilidade 24 diz o seguinte: reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para convencimento do público, tais como intimidação, sedução, chantagem, entre outras. Então, há mecanismos aqui de autoria e de escrita que o autor lança a mão para que o leitor pesque, né? Para que ele entenda isso. Né? Algumas delas, por exemplo, aqui, a intimidação, que é resultado de uma ação por meio de ameaças. Né? Então, quando você se sente ameaçado, há ali, na verdade, uma estratégia argumentativa de convencimento a partir da ameaça. Quem não se lembra, por exemplo, de nossas mães dizendo, ou você faz isso, né, me obedece, ou você fica de castigo até a segunda ordem. Então, aqui a estratégia de argumento é ameaça. Se você não fizer, você vai ficar de castigo, você vai ter uma sanção negativa, certo? Uma ameaça. Há ainda também um juízo positivo, né, que é a sedução. Se você fizer isso, você vai receber um juízo positivo, né? Como, por exemplo, aquelas campanhas de sangue, né? Seja um herói, doe sangue, né? Tá fazendo de alguma forma o quê? Levantando o seu moral, fazendo que você seja uma pessoa maneiríssima porque você doou sangue, não é? Isso é seduzir, resultado por meio de uma ação de juízo positivo. E temos também a tentação, que é o quê? Quando eu ofereço uma recompensa. Quem nunca percebeu, por exemplo, quando você vai a uma loja, alguma coisa, aquele monte de promoções, né? Compre 2, leve 3. Ou, se você comprar uma peça, a segunda sai por 50%. São estratégias de argumento, de convencimento por meio de recompensas. É como se fosse o contrário da intimidação, certo? Então, essas estratégias estão presentes nos textos o tempo todo. E nesse texto aqui, se vocês repararem, essa repetição de "você pode não acreditar, mas houve um tempo em que", logo em seguida, o que vem não é nada de convencimento do leitor, ou pelo menos nada que faça o leitor fazer aquilo, mas é como se fosse um convite ao leitor, um convite a quem está saboreando esse texto a voltar no tempo, a pensar em uma certa nostalgia. Né? Tanto é que ele fecha o texto da seguinte forma: né? Você pode não acreditar, mas houve um tempo em que o namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois tinha ingresso na sala da família. Era um sinal de que já estava praticamente noivo seguro. Houve um tempo em que havia tempo.
houve um tempo. Então aqui é como se fosse um convite a regredir no tempo, a voltar no tempo. Essa repetição desse trecho está mais ou menos por aí. Então vamos às alternativas. A. Surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas faziam durante seu tempo livre antigamente. Bom, eu não estou aqui querendo surpreender você, porque você sabe o que acontecia antigamente. Não é nenhuma surpresa. É só você assistir algum filme, por exemplo. B. Sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível. Bom, isso faz um certo sentido, né? Porque tem que sensibilizar o leitor. Então, siga essa resposta aí por enquanto. C. Advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do tempo nos dias atuais. Não está explícito, né? Isso seria um pouco mais inferido. Então, deixa em segundo plano. D. Incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem deixar de ser nostálgico. Bom, aí seria aquela psicologia reversa, né? Ou seja, você pode até acreditar, mas isso acontecia, tá? Então, faz sentido? Por inferência até faz. Vamos ver a letra E. Convencer o leitor sobre a veracidade dos fatos relativos à vida no passado. Não, essa está fora de cogitação. Não quero convencer o leitor de nada. Pelo menos não objetivamente. Então, a resposta que mais faz sentido dessas todas que a gente leu foi a letra B, que é justamente sensibilizar o leitor. Aquele juízo positivo para que ele lembre daquele passado gostoso, que era legal, das coisas que se faziam. Mais ou menos assim que se encaminha o texto, né? Sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se relacionavam entre si num tempo mais aprazível. E ainda fecha o texto, né? Houve tempo em que havia tempo, né? Por isso que diz tempo mais aprazível, de mais prazer. Certo, pessoal? Então, nesse caso, a estratégia aumentativa está aqui a serviço de fazer com que o leitor se lembre desse tempo, né? Ou sensibilize para que ele se lembre desse tempo. Ou melhor, em que haja um tempo, mesmo que ele não conheça esse tempo, mas que ele perceba que existiu um tempo em que tudo era um pouco mais prazeroso. Beleza? Então, essa foi uma questão sobre estratégias aumentativas. Esse assunto voltará a ser mencionado em vídeos futuros, até porque é um assunto que bastantes vezes caiu no Enem e também merece a nossa reflexão. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço e a gente se vê.